Aleluia! Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, versículo 19, amém? Glória a Deus, aleluia! Tu és santo, Jesus. Aqueles que não encontraram, está aqui atrás, ok? Nesse mês, antes da gente ler a palavra, nesse mês nós estamos falando a respeito do que a igreja Somos Filhos acredita, os pilares que essa igreja crê e se move. E gostaria já de deixar bem claro, irmãos, que os pilares estão na palavra do Senhor, nada mais, nada menos que a palavra de Deus a nós revelada, amém? Aleluia! Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, e algumas versões até a consumação dos séculos, amém? Pai, essa é a tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor. Espírito Santo, inunda este lugar, que a tua voz venha ecoar em nosso ser, em nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Queremos ser guiados por ti, Senhor, porque tudo que nós fazemos é para a tua honra e para a tua glória, é para que o teu nome seja exaltado, e nós queremos ser moldados pela tua palavra, nós queremos te ouvir, Senhor, queremos, Senhor, estar com o coração aberto para viver de fato essa palavra. Convença, Espírito Santo, nos convença a respeito de tudo. Nós queremos te ouvir. A tua igreja quer ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos isso. Neste momento eu peço, Senhor, que toda barreira, todo grilhão, tudo aquilo que venha impedir, que queira impedir, Senhor, dos teus filhos de ouvir a tua palavra, seja quebrada agora em nome de Jesus, e que a tua palavra venha penetrar e nós sejamos como terra boa que frutificará para a tua honra, Senhor, e para a tua glória, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje estou com a missão de falar com vocês a respeito sobre discipulado. E antes de começar de fato a falar sobre o discipulado em si, eu gostaria de comentar com vocês algo que talvez passe um pouco despercebido. Tem coisas que nós, na caminhada com Cristo, nós ouvimos, nós aprendemos, seja com algum irmão ao seu lado, seja com algum familiar, com alguma igreja que você já passou, por essa igreja talvez, pelos ministros do evangelho que aqui pregam, pelos líderes que têm se dedicado, pelos discipuladores, pelos discípulos, enfim, muitas coisas nós ouvimos e nós aprendemos, e muitas dessas coisas acabam passando despercebidas, e algo que a gente acaba ouvindo muitas vezes, que parece que é muito claro, né? A gente ouve certas coisas e é muito claro, é muito óbvio, e uau, é isso, eu tenho que viver isso. Muitas vezes a gente ouve sobre negar a si mesmo, sobre talvez os mandamentos, não matarás, não furtarás, e é muito claro isso, certo? Muitas vezes a gente pega essa palavra, ponto, tá certo, é isso aí. Então eu vou pegar isso no meu coração, eu vou evitar viver aquilo que o Senhor não quer que eu viva. E muitas vezes no nosso dia a dia com Deus, no seu devocional, quando você ouve a palavra de Deus, algumas coisas passam despercebidas. E talvez, irmãos, nós não colocamos crédito ou um peso de mandamento para muitas coisas, tá? E a palavra diz aqui em Mateus capítulo 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Irmãos, o que o Senhor Jesus está falando aqui, logo no final, na sua passagem aqui na terra, é um mandamento, e muitas vezes nós não damos o devido peso para esse mandamento. Talvez a gente leia, tá bom, legal, mas não é para mim. E muitas vezes a gente simplesmente ignora. Eu falo por mim, ok? Da minha vida, o que eu passei. E muitas vezes eu ouvia isso e, legal, né? Tem que pregar o evangelho, beleza. Só que uma palavrinha muda todo o sentido aqui. Vão e façam discípulo de todas as nações. E muitas vezes a gente
ouve isso e negligencia, porque talvez gera uma certa responsabilidade, ou talvez não seja muito claro aos nossos corações. E ao mesmo peso que nós damos, que nós precisamos negar a nós mesmos, precisamos rejeitar o pecado da nossa vida, precisamos de um relacionamento com Jesus, é o mesmo mandamento de obedecer e viver isso. Vão e façam discípulos de todas as nações, ser discípulo e ser discipulador, ok? E 2 pontos que eu gostaria de citar com vocês aqui, e eu aproveito e faço o convite, quando abrir, nós temos a nossa academia, e de tempo em tempo nós abrimos alguns cursos, e um deles é discipulado, ok? Discipulado 1, discipulado 2, e eu convido aos irmãos, para que seja mais proveitoso, você consiga se aprofundar mais, faça o curso, é maravilhoso, irmãos, eu passei para os 2 e é maravilhoso. E um ponto que nós conversamos nesse curso, é que existe duas linhas no raciocínio, entre aspas, ok? Só para vocês entenderem. A primeira que é o discipulado vertical, e o discipulado horizontal, ok? Vou explicar rapidinho para vocês o que significa isso. O primeiro é o discipulado vertical. O discipulado vertical, meus irmãos, é o discipulado com Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos um mestre, um amado, um noivo. Nós somos a tua igreja. Nós amamos a Ele, nós obedecemos a Ele, queremos viver constantemente com Ele. Isso é o discipulado vertical, é você com Deus. E um parênteses que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que esse discipulado não tem como qualquer um de nós aqui fazemos esse discipulado por cada um de vocês. Isso é particular, é algo que você tem com Deus, você tem com Jesus, é algo particular, é pessoal. E isso é legal, irmãos, porque algo que Deus falou muito no meu coração e que é verdade, irmãos, que é muito forte, é quando nós ouvimos toda a trajetória de Jesus, é quando nós entendemos o seu propósito. Fica comigo, entenda um pouco, eu quero tentar passar para vocês. Ao homem pecar lá no Éden, então houve uma separação, ok? O pecado separou o homem de Deus, o relacionamento com Deus foi rompido. Então Deus fazendo inúmeras alianças para tentar ali, e o homem não obedecia, e ele envia Jesus. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, certo? Então quando o homem pecou, alguém tinha que pagar. A palavra diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E como houve o pecado, alguém tinha que pagar, alguém tinha que morrer. E Deus envia então Jesus, que nasceu como um filho humano, cresceu, passou as mesmas dores, os mesmos sentimentos, porém sem pecado, sem mácula. Ele então tem um propósito então de tomar a nossa culpa do pecado, ok? Ele não tinha culpa, mas nós tínhamos. A justiça de Deus deveria se cumprir em nós deveríamos morrer. E Ele então toma todo o pecado, irmãos, toda a culpa, tudo aquilo que nós não poderíamos suportar, e Ele morre naquela cruz, cumprindo-se a justiça de Deus. Então hoje Ele redimiu a humanidade, e hoje através de Jesus nós temos acesso a Deus, e Ele ainda nos deu o direito de se tornarmos teus filhos. Aqueles quanto receberam e creram em Jesus, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Entenda que esse propósito, ele é maravilhoso, esse propósito, ele é muito bem definido, e a intenção é nos reconectar a Deus. Ele hoje deu o privilégio de nós termos direto acesso a Deus. Antes era muito diferente, era só o sacerdote que podia ir uma vez ao ano diante da presença de Deus, um véu de uma espessura enorme que separava. Então era algo muito complicado, e a partir da morte e ressurreição de Jesus, o véu se rasgou, e hoje nós temos acesso a Deus através do Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. Quando Jesus então foi ascendido aos céus, então veio a promessa, o Espírito Santo Consolador, o próprio Deus habitando em nós e dando conexão direta a Deus. Talvez
a gente ouve e não entende 100% o que significa isso. Mas, no resumo, hoje você pode ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele pagou um preço máximo. Hoje já não somos mais de nós mesmos, mas nós pertencemos a um Pai de amor maravilhoso. E uma vez que eu entendo isso, irmãos, não tem sentido simplesmente ter uma vida com Deus em vir à igreja, em vir aos domingos, talvez à quarta, aquele que está voando mais. Mas, irmãos, entende que isso é difícil, outra palavra, mas é muito medíocre isso, é algo muito superficial. Não tem sentido somente ter uma vida com Deus quando eu estou aqui na igreja. Talvez muitos ouçam, eu sou discipulado por Jesus, mas talvez não está sendo discipulado por Jesus. Talvez outras coisas tenham mais prioridade que Jesus. Talvez o mundo, talvez os desejos, talvez o seu sonho, sei lá, algo que chame mais atenção que Jesus. E nós tratamos Jesus como um amuleto, alguém que está ali do lado, ele está do lado aqui, eu tenho Jesus, ele está do meu ladinho aqui. Irmãos, Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Jesus, ele é tudo. Jesus, ele deve ser a prioridade máxima. Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso noivo. Nós somos, como igreja de Cristo, a tua noiva que deseja ansiosamente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos ter o desejo de nos reencontrarmos com Jesus, de estarmos com Ele, de vivermos para Ele. Irmãos, entenda algo: não tem sentido nós falarmos o seguinte: eu quero viver a eternidade com Jesus, eu quero viver a eternidade com Deus, mas nós não conseguimos nos dedicar 5 minutinhos do nosso dia a Ele. Não é possível que no nosso dia não caiba espaço para Jesus. Não tem sentido nós falarmos que somos discípulos de Jesus, se de fato nós não nos submetemos a Ele. E tendo em vista todo esse propósito, olha o que Deus fez por cada um de nós. Ele deu seu Filho, Ele pagou um alto preço, um preço que nós não poderíamos ter pago, e Ele fez tudo isso por amor, e ainda pela misericórdia dEle, ainda Ele derrama a sua graça, nos dando o direito de sermos teus filhos, de podermos nos relacionar, nos deleitar na sua presença, de podermos sentir a presença dEle, no dia a dia podemos falar sobre Ele. Oh, irmãos, quando nós ouvimos isso, deveria ser algo que brilha aos nossos olhos, algo que nosso coração palpite. Sabe quando você está apaixonado, você não pode chegar perto da pessoa, que você já fica meio mole, as palavras embaraçam. Irmãos, isso deveria ser com Jesus. Todos os dias nós precisamos desesperadamente pelo nosso amado noivo, e Ele hoje habita em você, através do Espírito Santo de Deus. Todos os dias você pode acordar e falar: Espírito Santo, bom dia, meu querido amigo, fique à vontade, tome o teu lugar, tome o trono, o Senhor é o meu Rei, faça a tua vontade, me guia, seja feita a tua vontade. Ser discípulo de Jesus, irmãos, é querer o reino dele manifestado, o governo dele. É porque muitas vezes nós, no dia a dia, nós ouvimos sobre democracia, coisas assim, regime político, e muitas vezes a gente entende que com Deus é a mesma coisa, só que não funciona desta forma. Ele é um rei, e Ele é o dono da palavra, é Ele que é o autor da vida, é Ele, Jesus, que é o autor consumador da nossa fé, é Ele o nosso suficiente Salvador, é Ele o Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo, e hoje te dá o direito de ser chamado filho e filha de Deus. Isso é um privilégio, meus queridos. Isso é ser discipulado por Jesus. Discipulado vertical é o dia a dia, irmãos. Não se limite à igreja, o templo. Aqui é maravilhoso, porque eu estou com meu irmão aqui e eu consigo
junto com o meu irmão ali, manifestar o amor de Deus e eu conhecer também um pouco mais desse amor. Porém, não há como, irmãos, sobreviver somente por culto em culto. O Senhor deseja ansiosamente de estarmos com Ele todos os dias. E qual é a nossa resposta? Qual a nossa resposta diante disso? Senhor Jesus, eu preciso desesperadamente. Ah, mas eu não tenho esse sentimento. Irmãos, alguma coisa precisa mudar. Talvez alguma coisa tenha que sair da frente. Alguma prioridade tem que sair da frente. Talvez algo que está mandando mais em sua vida tem que sair da frente. E isso é você e Deus. É somente você e Deus que vai descobrir. Cada um aqui tem algo em específico que aperta mais. E eu seria injusto de tentar aqui adivinhar isso. Não tem como. Sabe como você vai descobrir isso? Quando você se relacionar com Ele. Mas como me relaciono com Jesus? Palavra e oração. Ah, mas eu não sei orar, irmãos. Oração é pessoal. Nós estamos falando aí do Sermão na Montanha, acabamos de falar sobre oração, e nós conversamos a respeito disso, falamos, oração é você e Deus. É igual você chegar com seu pai, você não precisa se apresentar, querido pai, é você e Deus. Pai, eu preciso de você, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso da tua presença, eu não sou nada, eu preciso, estou desesperado, estou ansioso. Eu quero ouvir a tua voz. E se você estiver com o ouvido atento, Ele irá direcionar. Através de pessoas, através de situação, através dos pássaros, eu não sei. A criação manifesta a glória de Deus, amém? Então, isso é discipulado vertical, é você e Deus. Relacione-se com Jesus. Esteja perto de Jesus. E agora o discipulado horizontal, que talvez traga mais existência, não sei. Irmãos, resumo, discipulado horizontal. Eu estou um pouco de mais tempo, eu discipulo a minha irmã para ela ser discípula de Jesus, ok? Não é discípula minha. Estamos aqui, tem uma troca, talvez um pouco mais de experiência, porém, ela vai ser discípula de Jesus, ela não vai replicar o Léo, porque se replicar aí lascou, irmão. Porque daí o negócio sai deformado, sai ruim. O nosso molde é Jesus. Falamos de Jesus, é tudo por Ele e para Ele, irmãos, é tudo para a glória dEle, é tudo para o seu louvor, não é alguém especial, alguém que talvez seja o melhor, irmãos. Nós precisamos todos os dias de Jesus, e eu preciso de ajuda, como qualquer outra pessoa, nós precisamos de ajuda. E o mais legal do discipulado horizontal, irmãos, que é eu com o meu irmão aqui, não é só eu entrego, não, irmãos. Ela também vai ministrar no meu coração. Entenda que isso é a vida de Cristo em nós. Discipulado é o modelo pelo qual Jesus nos entregou para manifestar o teu reino aqui na terra, para manifestar o teu evangelho. Oh, irmãos, uma vez que eu sou discipulado, eu aprendo a guardar as coisas que Jesus ensinou, é o que a palavra diz aqui em Mateus 28, e uma vez ao discipular, eu ensino meu irmão a guardar o que Jesus ensinou, e juntos, como corpo, manifestamos o reino, manifestamos a glória de Deus, entende? O molde é Jesus. Então eu ajudo o meu irmão a ser discípulo de Cristo, e ele também me ajuda a ser discípulo de Cristo. Ah, irmãos, não tem maior ou menor. Tem pessoas que precisam de Jesus. É somente Jesus. E uma vez que eu entendo isso, irmãos, uma vez que eu entendo que eu preciso de ajuda, irmão, é muito mais fácil. A palavra diz que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se romper. A palavra diz também que o amigo afia o amigo. A palavra também diz que é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cair, o outro levantará. A palavra também diz em Salmo 133, com bom, com suave, que os irmãos vivam em união, pois ali Deus ordena bênção e vida para sempre. Irmãos, a palavra do início ao fim fala sobre
você com o teu próximo manifestando a Jesus, manifestar a glória de Deus. Paulo diz: considerem-se uns outros superiores a vocês mesmos. Talvez seja difícil ouvir isso. Talvez seja difícil, talvez a gente pegar num dia a dia que é tão meritocrático, que eu tenho que merecer para ter algo, e entender com Jesus que a graça dele foi estendida a todos, e que nós precisamos um dos outros. A palavra diz, Paulo também dizendo: vós que sois espirituais, vós que tem um relacionamento com Jesus, que tem o Espírito Santo, que tem a promessa, que tem algo entregue, suportem o fraco na fé, suportem uns aos outros em amor. O suportar, irmão, não é assim, vou suportar. O suportar é você literalmente ser suporte e Ele poder apoiar em você. Isso é o que a palavra está nos ensinando. Irmãos, o Evangelho fala sobre pessoas que precisam de Jesus, e eu sou o primeiro, eu preciso de Jesus, precisamos de Jesus. Irmãos, é muito melhor você viver o Evangelho quando você tem pessoas que vai te fortalecer, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te dar o suporte quando você precisa, que vai orar por você, que vai interceder por você, que no momento de aflição, a palavra diz, no tempo normal tem-se o amigo, mas na angústia, na dor, nasce um irmão. Oh, irmãos, essa é a palavra do Senhor. Lá em Efésios 3,17, diz o seguinte: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que essa palavra está querendo dizer? Que uma vez que eu me relaciono com o meu próximo, eu posso compreender um pouco mais deste amor. Mas como que funciona isso na prática? É muito estranho isso daí. É o seguinte: Deus, na minha vida, na minha caminhada com Ele agiu muito no lado da provisão divina. Algo assim, não ter nada para comer em casa e aparecer alguém com um saco de pão do nada não, né, irmãos? A gente sabe que foi Jesus, foi Ele que proveu o pão. Em muitas situações onde ninguém em casa tinha emprego e Deus nunca deixou de faltar comida, aonde em momentos talvez aos olhos humanos seja desesperador, e Ele estava lá. Pastor Felipe também aqui já comentou muitas vezes que no momento mais crítico da sua vida, que não tinha nem dinheiro para compra, e Deus mandar uma pessoa colocar no carrinho dela, colocar a mesma coisa no carrinho que iria para ele. Deus maravilhoso de provisão. Em outra situação que ele também comenta, de alguém dar um envelope e fala para não abrir, e quando ele abre, logo após a pessoa ir embora, era o valor exato das contas do mês. Então, irmãos, isso é o lado que Jesus agiu na minha vida, na vida do pastor Felipe. Talvez alguns aqui não tiveram essas necessidades e não puderam experimentar, de certa forma, não queiram experimentar, mas é maravilhoso porque Ele provê, amém? Mas talvez não tiveram esse privilégio de experimentar, só que com você, Deus te curou, Deus, Ele te ressuscitou, Deus te tirou do lamaçal, talvez ali da bebida, da droga, te restaurou, e isso eu não vivi. Então eu conheci um pouco mais do amor de Deus através da sua vida, e você conheceu um pouco mais do amor de Deus através da minha vida. E isso é compartilhar os testemunhos, é cada um se fortalecer naquilo que Ele fez, é tudo para a honra e glória dEle. Tudo que Ele fez, irmãos, nós precisamos compartilhar uns com os outros, e o seu irmão será fortalecido, e ele conhecerá um pouco mais desse amor, e uma vez que nós vivemos isso, nós manifestamos a plenitude de Deus, para que sejam vós cheios da plenitude de Deus. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, uma única história de um pai
que quer estar perto dos teus filhos. Não existe, irmãos, uma igreja, não há como uma igreja ser chamada de igreja se ela só pensa nela mesma. Uma igreja é formada por discípulos. Uma igreja é composta por pelo menos 2 ou 3. A palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei também. Ali estará a minha igreja, e o que você ligar aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado dos céus. Irmãos, a igreja do Senhor, eu não posso falar que eu sou igreja, por exemplo. Talvez é estranho ouvir isso, mas eu não sou igreja. Mas eu com meu irmão somos a igreja, e eu com minha irmã somos a igreja. Juntamente nós somos a igreja. Só há como ser igreja 2 ou 3, mais de um, irmãos. Porque a igreja significa assembleia, onde se toma decisões, e nós todos os dias tomamos decisões aqui. Pai, salva. Pai, liberta. Pai, cura. Pai, em nome de Jesus, declaramos salvação sobre a minha casa, declaramos libertação, declaramos cura. Nós, como igreja, estamos ligando aqui na terra, automaticamente está sendo ligado nos céus. Gálatas 4,19 diz: meus filhos, é Paulo dizendo, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, Paulo, talvez alguém que, olhando por conceitos humanos, seja alguém muito superior, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Nós olhamos para a vida de Paulo e falamos: uau! Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que ele tinha pelo menos 9 dons espirituais, tinha vários ministérios, apóstolo, pastor, ele era o cara. Mas irmãos, sabe qual era a vida de Paulo? Estou sofrendo dores de parto, para que Cristo seja formado em você, para que Cristo seja formado em você, para que Cristo seja formado em você, para que Cristo seja formado em você. A minha vida, parafraseando Paulo, é dedicada exclusivamente em tornar Cristo verdadeiro para você, em tornar Cristo parte da sua vida, em fazer você florescer em Jesus, em você ter um caráter renovado em Jesus. A vida de Paulo inteira foi: renda-se a Jesus, viva Jesus. Eu vou ajudar meu próximo. Paulo falando: eu escrevo com lágrimas, mas eu sei que a minha carta anterior trouxe lágrimas, mas trouxe o arrependimento que deu-lhes vida, porque vocês se arrependeram. Mas Paulo, ele escreve: estou com lágrimas, porque ele amava as pessoas. Jesus amou a nós. Ele fala assim, ó, mudam bastante agora o nível do negócio. Ele diz assim: amem uns aos outros como eu vos amei. Aí o negócio azedou. Como Jesus nos amou? Ele se entregou, ele morreu naquela cruz, injustamente, irmãos. Ele não reclamou. E hoje ele nos dá a mesma missão: amar uns aos outros como ele nos amou. E nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Ah, mas ele não merece. Você também não, eu também não mereço. Mas pela graça de Jesus, eu farei em obediência à sua voz. Como filhos que, da mesma forma que têm o direito da herança, têm o direito da vida eterna, filhos que têm o direito de ter um relacionamento com Jesus, com Deus Pai, que têm direito aos dons espirituais e tal, são os mesmos filhos que têm os deveres de obediência à voz dEle. E Ele todos os dias está nos comissionando, nos dando uma missão: vão e façam discípulos de todas as nações. Voltando ao mandamento, nós temos obedecido? Nós temos acreditado?
Nós temos vivido esse mandamento? Talvez, irmão, seja pego de surpresa. Bem, ninguém falou sobre isso. O Senhor te dá a oportunidade hoje de ouvir. O Senhor nos dá essa oportunidade de nos debruçarmos na sua palavra. Irmãos, aquilo que Deus te entregou, se você ler lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, não lembro agora de cabeça, eu esqueci de pegar a referência de novo. Mas quando fala sobre os dons espirituais, aquilo que Deus nos entregou, lá diz para edificar o corpo. Para edificar o corpo. Quem é o corpo? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E o que Deus te entregou é para compartilhar com o corpo, com as pessoas, com o irmão da tua direita, da tua esquerda. Irmãos, Paulo ele diz: olha, eu estou ansioso para ir logo visitar vocês, para que eu possa compartilhar alguns dons, para fortalecer vocês. Irmãos, o que ele te entregou, não é só para você, esquece isso, põe algo na cabeça. A sua vida tem um propósito específico, e é para que pessoas conheçam a Jesus, através da sua vida, através das suas atitudes, através do fato de eu me submeter. Eu vou aprender. Irmãos, meu discipulado, o pastor Felipe, quando eu não era discipulado ainda, eu estava buscando, quebrando a cabeça, e quando eu comecei o discipulado ali, foi algo, um divisor de águas, porque eu tinha alguém que eu podia tirar minhas dúvidas, eu tinha alguém que eu podia me apoiar quando eu estava fraco. Irmãos, quantas vezes, olha, foi difícil hoje, cara, fiz isso, fiz aquilo, olha, pensei isso, pensei aquilo, e ali ele pôde orar por mim, eu ser fortalecido, e eu poder compartilhar a minha vida, as minhas experiências. Olha, pastor, eu consegui isso, para a glória do Senhor Jesus. Uau, irmãos, isso é vida do Evangelho, a vida de Cristo, sobre a igreja, através do discipulado. Ter pessoas não é exclusivo com ele também pede ajuda. Aconteceu isso comigo, poxa vida, preciso de ajuda. Irmãos, o orgulho cai por terra. Talvez a gente esteja com alguns bloqueios de coisas que nós vivemos, talvez alguém que falou mal de algo que você falou, e ela espalhou para outros. Irmãos, não se bloqueiem para um grande amor por causa de uma experiência ruim. Sabe no que o diabo é especialista? Em deformar tudo que é bom. Tudo que Deus criou que é bom, o diabo deforma. Então, pegando o discipulado, ele deforma e fala: bando de fofoqueiro. Vai falar tudo mal, o pastor vai saber, vai vir aqui, vai pregar a sua vida no altar. E aí fica: então não é bom, né? Não é bom. Mas isso é porque o diabo distorceu. O Senhor nos entregou isso. Algo precioso, irmãos. Precisamos nos submeter, viver. E não é qualquer um. Não é qualquer um que você compartilha a sua vida. Não é qualquer um que você entrega a pérola. Existem pessoas que amam Jesus e que querem te ajudar. E da mesma forma, elas precisam de ajuda, e é a sua ajuda. Irmãos, precisamos uns aos outros. Precisamos uns dos outros. Precisamos viver essa vida. Eu não estou no ponto aqui de chegada e vem igreja. Nós estamos juntos, correndo nessa caminhada. O alvo é Cristo. Só que nós estamos juntos. Nós precisamos caminhar juntos. Irmão, quando Paulo diz que ele sente dor de parto até que Cristo seja formado, é porque o discipulado exige esforço. É algo de fato que você tem, é algo intencional, é algo que você tem que, talvez ali no começo vai doer, mas acredite, é maravilhoso, porque é a vida de Cristo, é a vida de Jesus, se torna muito mais leve, irmão. Não estou falando que vai ficar mais fácil, porque, enfim, mas é muito melhor você caminhar com Cristo, com seu irmão, e conhecer um pouco mais do amor dele através dele. O Evangelho não fala sobre ser lobo solitário. Nós precisamos ser confrontados e ensinados. A palavra diz em Hebreus 12, 7 a 8, diz o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai?
Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Talvez seja pesada essa palavra, irmãos, mas é a verdade do Evangelho. Nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos filhos dele. Logo, nós iremos ser corrigidos. Mas quem vai corrigir, irmãos? Deus, ele faz de multiforme. O que significa isso? Ele faz de várias maneiras. Pode ser alguém ministrando a palavra aqui, seja no momento do louvor, Deus já confronta ali, seja no momento de oração, no momento de derramamento, no seu dia a dia, no devocional com Deus, você na hora de ir para o trabalho, você está ali em pensamento de Deus e ministrando. Irmãos, existem muitas formas, e o discipulado é uma delas. Quantas vezes, irmãos, eu com algo ali que eu não sabia, eu estava na situação, eu não sabia o que fazer, e ao conversar com o meu discipulador, aqui tá tenebroso, é melhor ir por aqui. Verdade, como eu não pensei nisso? E talvez porque na hora que você está ali, envolvido emocionalmente na situação, nós não conseguimos talvez decifrar, pensar, e você terá alguém ali na luz da palavra, guiando. Entenda, irmãos, que o discipulado é sobre Jesus, e Deus nos disciplina como filhos. Precisamos aprender, porque Ele é manso e humilde de coração. Precisamos aprender com Ele, da palavra dEle. Somos filhos legítimos, logo somos confrontados. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mas pastor, como que eu vivo isso? O que é viver discipulado? O que eu tenho que fazer? E agora? Isso é muito difícil, muito novo, não sei. A pergunta que eu trouxe anteriormente é: nós estamos vivendo esse mandamento? Aí essa passagem talvez vá trazer um pouco de luz. Mateus 25, 31 diz o seguinte, vou ler rápido porque é bastante coisa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os teus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, talvez seja pesado, mas isso traz uma luz. Mas como eu vivo isso? Quando você ajuda a um desses menores irmãos, você estará fazendo ao próprio Jesus.
se você ajuda, se você discipula, se você é discipulado, se você vive essa palavra, se você entende que precisa ajudar o próximo, suportar o mais fraco, suportar o seu irmão em amor, se dedicando, é gastando e se deixar gastar por amor às almas. Paulo diz: eu me gastarei e me deixarei gastar por amor a vós, mesmo que eu seja menos amado. Irmãos, é não esperar, mas ele não merece. Irmãos, por meritocracia ninguém merece, mas a graça dele te torna merecedor. Ele venceu, é ele que deu essa graça, é ele que derramou o seu sangue. Irmãos, é tudo por ele, é tudo para ele. Irmãos, uma vez que eu entendo isso, já não tem mais sentido viver para mim mesmo. Se a nossa vida não gasta um pingo de suor para que o teu irmão conheça a Jesus, algo está muito errado. Algo está muito errado. Talvez seja tempo de reavaliar. Porque, irmãos, eu quero chegar naquele grande dia e ele falar: eu te conheço. Irmãos, quão terrível será ouvir do Senhor: eu não te conheço, aparta-te para o fogo eterno. Não, irmãos, eu quero viver essa palavra, eu quero aprender dele, eu quero me submeter a ele, eu quero entender, viver, mesmo que para isso eu perca tudo. Talvez o que a gente tenha por valor, irmãos. Sabe como que o reino dos céus é equiparado? Jesus diz numa parábola: o reino dos céus é como uma joia preciosa que está num terreno, num campo. Um homem colecionador de joias, ele vê aquele terreno, vê aquela joia, ele pega, vende tudo que ele viveu, tudo que ele colecionou, ele pega aquilo, ele vende tudo, compra aquele terreno inteiro por causa daquela joia preciosa. O que tem sido a joia preciosa no nosso coração? O que tem sido o tesouro em nosso coração? O que tem sido de precioso? O que tem brilhado aos teus olhos? O que tem chamado a sua atenção? Irmãos, nada tem valor, tudo perde o valor quando você encontra a joia preciosa do reino dos céus. Quando você entende que não preciso de Jesus e que a minha vida tem um propósito de amar uns aos outros como Ele me amou. Gastar, me deixar gastar, viver isso, mesmo que meus planos vão embora, mas se eu cumprir a vontade do meu Senhor, naquele grande dia eu vou ouvir: eu te conheço, venha filhos benditos de meu Pai, para a glória eterna. Oh, irmãos, é viver isso, é entender isso, se derramar. Mas está difícil. Ele venceu o mundo e hoje Ele habita em cada um de nós através do Espírito Santo.